Imagina só a seguinte situação. Você entra numa sala de espera de um pronto-socorro, sabe? Aquela coisa lotada. Uhum. Sempre um caos. Exato. Tem gente com o braço quebrado, gente com febre, uma fila de triagem que parece, não ter fim. E todo mundo ali acha que o seu problema é o mais urgente de todos, né? Com certeza, é a natureza humana. Mas aí, de repente, entra um paciente específico e para esse paciente a regra do hospital é claríssima. Não importa quem chegou primeiro, não importa quem já estava aguardando horas. Ele passa na frente. Passa na frente de absolutamente todos os outros. Esse paciente recebe uma pulseira vermelha. E o que é muito louco é que, na visão do ordenamento jurídico brasileiro, toda criança e adolescente veste essa pulseira vermelha 24 horas por dia. É uma analogia perfeita para a gente começar. Pois é. Então, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. E a nossa missão hoje é decodificar como a Constituição Federal, o Código Civil e também o Código Penal constroem uma verdadeira armadura legal em torno da juventude, sabe? Uhum. A gente vai entender como a lei força o Estado, a família e a sociedade a colocarem esse grupo à frente de qualquer outra prioridade. E, claro, traduzir esse juridiquês para o impacto prático na vida real. E olha, o aspecto mais revelador dessa arquitetura jurídica é que ela não opera no campo daquelas recomendações vagas, sabe? Ou de boas intenções. Não é só teoria, né? Não, de jeito nenhum. Quando a gente mergulha nas fontes constitucionais e penais para o nosso papo de hoje, o que se revela é uma engenharia muito rigorosa Certo. e super pragmática. É um sistema interligado mesmo. Ele determina desde um financiamento obrigatório de escolas até punições bem severas para quem fala na proteção. O direito clássico costuma buscar o equilíbrio, a simetria, tratando todo mundo igual. Sim, a balança da justiça. Exato. Mas neste caso, a simetria é intencional. A lei escolhe um lado. E essa escolha de lado ganha uma força máxima no coração dessa proteção, né? Que é o famoso artigo 227 da Constituição Federal. O texto lá fala expressamente que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Absoluta prioridade. Essa é a chave. Mas, assim, eu me pergunto como isso se traduz na prática diária. Porque, veja bem, colocar no papel, num texto bonito, é uma coisa. Fazer o orçamento público e as políticas públicas respeitarem essa fila da pulseira vermelha é outra história. Ah, sem dúvida. E para entender essa tradução prática, a gente precisa olhar para o abismo que existia antes de 1988. Nossa, era tão diferente assim? Muito. Historicamente, a criança era tratada quase como um apêndice da família, tipo uma espécie de propriedade silenciosa dos pais, sabe? Caramba, propriedade? Sim, e se essa criança estivesse abandonada na rua, por exemplo, ela se tornava um mero objeto de caridade do Estado. Nossa. Era alvo de políticas de repressão ou confinamento e não de integração social. Aí vem o texto constitucional atual e vira esse jogo de cabeça para baixo. Entendi, ele muda a categoria. Exatamente. A Constituição declara que a criança é um sujeito de direitos, e isso significa que ela detém o poder jurídico de exigir ações concretas do Estado. Quer dizer, deixa de ser um favor governamental, né? Perfeito. O dever de garantir vida, saúde, dignidade, educação, tudo isso passa a ser uma obrigação legal imperativa. Não tem escolha. Faz todo sentido. E essa mudança estrutural atinge a própria fundação da sociedade, que é a família. Porque, lendo o material para nossa análise, um dos detalhes que mais me chamou a atenção, me deixou até a surpresa, foi o parágrafo 6º desse mesmo artigo 227. Ah, sim. Que conversa com o Código Civil. Isso. Ele conversa diretamente com o artigo 1596 do Código Civil, porque basicamente a lei passa uma borracha gigante numa divisão social que existiu por séculos, a proibição total de discriminação entre filhos. Olha, o impacto civilizatório dessa norma específica, ele é incalculável, porque no passado o próprio sistema jurídico chancelava a exclusão. Eu vi que usavam os termos pesados. Sim, termos horríveis como filho ilegítimo ou bastardo, adulterino, tudo isso para classificar quem nascia fora do casamento oficial. Nossa, a própria lei carimbava a pessoa. Exato. E essa classificação definia tudo.
o acesso à herança, o tratamento social, o suporte financeiro. Absurdo. Então, ao determinar que todos os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão rigorosamente os mesmos direitos e qualificações, o legislador arranca pela raiz esse estigma legal. Uhum. A proteção estatal passa a ignorar a origem do vínculo. Se é filho, a incidência dos direitos civis é idêntica para todos. É uma tentativa muito clara de estancar uma vulnerabilidade logo no ponto de partida, né? No nascimento. Com certeza. Garantindo que ninguém pague o preço, tipo, pelas escolhas ruins ou complicadas dos adultos. Mas, bom, a criança cresce, começa a interagir com o mundo lá fora, e é aí que a gente entra nos chamados guardrails, né? As defesas laterais da pista. Isso, é o momento em que a juventude esbarra de frente com o mercado de trabalho e as regras mais duras da sociedade. E a Constituição traça umas linhas muito nítidas lá nos artigos 7º, 5º e 228. Linhas que funcionam como amortecedores de impacto, sabe? É para garantir que o desenvolvimento físico e psicológico não seja interrompido de forma abrupta pelas exigências da vida adulta. Pegando as regras trabalhistas no artigo 7º, por exemplo, a lei proíbe qualquer trabalho para menores de 16 anos e ainda restringe trabalho noturno, perigoso ou insalubre até os 18. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Vamos lá, manda a provocação. Pensando na pessoa que observa a realidade das ruas, que está ouvindo a gente agora e se questiona lendo a lei. Se a lei blinda o jovem contra o trabalho, isso não acaba, de certa forma, amarrando as mãos dele? Como assim? Pensa num adolescente de 15 anos. Ele quer ganhar o próprio dinheiro, quer ter independência, ou às vezes, infelizmente, até precisa ajudar no sustento de casa. A lei não está, no fim das contas, limitando a liberdade dele ao proibir a contratação formal? Essa é uma dúvida muito comum. Mas a premissa de que o trabalho precoce oferece liberdade costuma ignorar a realidade brutal do mercado, né? Uhum. A restrição constitucional não funciona como uma punição para o jovem. Longe disso. É uma barreira contra a evasão escolar e o esgotamento físico. A lei fundamenta tudo num conceito chamado condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Pessoa em desenvolvimento. Isso. Inseriu um adolescente de 14 ou 15 anos numa jornada de trabalho padrão, competindo com adultos de igual para igual e frequentemente em condições insalubres, compromete a saúde dele. E pior, o afasta da sala de aula. A escola acaba ficando em segundo plano. E o resultado estatístico e histórico a longo prazo não é a independência financeira, que é o que as pessoas acham. É a perpetuação de um ciclo crônico de pobreza e de baixa qualificação. Mas e a exceção do jovem aprendiz a partir dos 14 anos? Porque, se o trabalho precoce é tão prejudicial assim, qual é a lógica de abrir essa pequena porta na Constituição? A lógica é que o contrato de aprendizagem não é um contrato de trabalho comum. Ele é, antes de mais nada, uma ferramenta educacional. Ah, entendi. A lei não está oferecendo mão de obra barata para as empresas. O jovem aprendiz tem que obrigatoriamente estar matriculado e frequentando a escola. Não pode largar o estudo. De jeito nenhum. O horário da aprendizagem não pode conflitar com o horário de aula. Além disso, existe a exigência de vínculo com um programa de formação técnico-profissional. É tudo amarrado. Sim, é um mecanismo de transição supervisionada para a vida adulta. Mantém o foco absoluto no desenvolvimento intelectual do jovem. A prioridade ali não é a produção para a empresa, é a formação do cidadão. Faz muito sentido visto por esse ângulo. A sala de aula atua como o escudo principal, né? E essa mesma lógica da pessoa em desenvolvimento, ela transborda de forma muito fascinante para o sistema de justiça penal. Ah, sim, o direito penal também reconhece isso. Pois é. Se esse jovem não tem maturidade para ser engolido pelo mercado de trabalho convencional, ele também não é julgado exatamente como um adulto se, cometer um crime. O artigo 228 da Constituição determina que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Um ponto que gera intenso debate social. Tem muita polêmica aí. Demais. A inimputabilidade muitas vezes é confundida com impunidade e restrita no senso comum, né? Exato. Só que o funcionamento jurídico é bem diferente do que se fala por aí.
O que o Estado brasileiro define é que a responsabilização pela quebra de uma regra social não pode ter um caráter puramente retributivo. Tipo um castigo cego? Isso, como pegar um adulto e mandar para o sistema penitenciário tradicional. O adolescente responde por seus atos, sim, ele não sai impune, mas ele responde por meio de uma legislação especial, focada em medidas socioeducativas. Que é o ECA, né? Isso. A resposta estatal é obrigada a ter um caráter pedagógico, justamente porque a cognição, o controle de impulsos e a personalidade daquele indivíduo ainda estão ali em estruturação. E o detalhe crucial que a gente viu nos textos é que mesmo sob essa legislação especial, as garantias fundamentais não evaporam. Jamais. Um adolescente apreendido não perde a sua humanidade básica perante o braço armado do Estado. A Constituição, lá no artigo 5º, garante que ninguém será submetido a tortura ou tratamento degradante, e isso vale para eles também. Eles mantêm o direito de permanecer calados, por exemplo. Exato. O direito à assistência imediata da família, de um advogado. Se a privação de liberdade for considerada ilegal por um juiz, ela tem que ser relaxada na mesma hora. Cabe até habeas corpus para menores. Pois é, a blindagem do devido processo legal continua intacta. E tem que continuar, porque a condição de vulnerabilidade exige um nível de rigor processual ainda maior por parte das autoridades. O sistema foi desenhado teórica e juridicamente para resgatar esse jovem, não para simplesmente descartá-lo num sistema prisional. Porque senão vira uma escola de reincidência, né? Uma universidade do crime. O encarceramento precoce sem um propósito socioeducativo forte não resolve o problema. E o principal motor dessa reintegração preventiva, a grande aposta do texto constitucional para garantir que essa pessoa chegue à vida adulta com autonomia, é sem dúvida nenhuma a educação. O que nos leva ao papel do Estado, que não é apenas, tipo, um juiz ou um legislador que fica lá ditando regras de longe. Ele tem que agir. A educação aparece nas fontes dessa nossa análise como um verdadeiro cinto de segurança social. E a Constituição não diz apenas, olha, as portas das escolas estão abertas, matricule-se quem quiser. Quem dera fosse só isso, né? A lei transforma a educação num dever investigativo e financeiro pesado do Estado. O poder público tem o dever de garantir educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, além de creches até os 5. E a grande sacada do texto constitucional aí está no microgerenciamento da execução desse direito, sabia? Como assim? Bom, o parágrafo 3º do artigo 208, ele estipula o dever do poder público de recensear os educandos no ensino fundamental. E não é só isso, ele tem que fazer a chamada sistemática e zelar, em conjunto com os pais, pela frequência regular à escola. Quer dizer, o Estado assume uma postura totalmente proativa. Sim. Isso me chamou muito a atenção durante a leitura do material. A lei basicamente manda o Estado virar uma espécie de detetive de carteiras vazias. Detetive de carteiras vazias, ótima definição. Né? Se um aluno não aparece, o sistema tem a obrigação de acender uma luz vermelha gigante. A escola, o conselho tutelar, toda a rede precisa ir atrás e descobrir onde essa criança foi parar. Porque a ausência escolar persistente, ela quase nunca é um fato isolado. Ela é, na verdade, o principal sintoma de que aquela armadura que a gente falou falhou. Certo. Se uma criança desaparece da sala de aula, pode ser que tenha trabalho infantil irregular acontecendo, pode ter negligência severa ou abuso dentro de casa. Ou até questões de infraestrutura. Exato, simplesmente uma falha estrutural, tipo a falta de transporte público numa área rural. Então, o dever legal de recensear e controlar a frequência, ele funciona como um sistema de alarme de toda essa rede de proteção. Mas, a gente sabe que no mundo real da administração pública, as boas intenções viram pó se não houver dinheiro garantido na conta, certo? Ah, o famoso orçamento. E é aqui que a arquitetura da Constituição fica impressionante para mim. Porque ela coloca uma trava matemática pesada no orçamento. Uma blindagem. Sim. O artigo 212 determina que a União aplique anualmente, no mínimo, 18% da sua receita de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. E os estados, o Distrito Federal e os municípios. O mínimo sobe para 25%. 25%. É muito dinheiro carimbado. O legislador constituinte, ele conhecia muito bem o histórico político do nosso país, né?
Sem uma porcentagem fixa, cravada ali na lei maior, prefeitos ou governadores poderiam facilmente drenar esses recursos da educação. Para construir pontes, estradas. Para construir pontes, tampar buracos, cobrir rombos emergenciais em outras áreas, porque essas são obras de concreto, que muitas vezes rendem mais dividendos eleitorais a curto prazo. Dá mais voto do que o investimento invisível no ensino, né? Tristemente, sim. Então, ao carimbar e travar matematicamente esse dinheiro, a lei blinda a sala de aula contra as flutuações e conveniências da política partidária. Quer dizer, 25% de todos os impostos arrecadados por uma prefeitura, já nascem com um destino intocável. E as fontes legais também mencionam que o Estado tem o dever de prover programas suplementares de transporte, material didático e até alimentação. O que é vital. Aula construído e o professor lá pago bonitinho. Se o aluno mora a quilômetros de distância, sem ônibus, ou se ele chega na sala e não consegue focar no caderno porque está com fome. É uma superestrutura logística criada para cercar o desenvolvimento por todos os lados. Sim. Uma estrutura que tenta mitigar as desigualdades socioeconômicas brutais do Brasil, assegurando que o ponto de partida do desenvolvimento seja o mais nivelado possível. Só que, olha, até agora nós exploramos o cenário ideal, né? As barreiras de contenção externas. A escola funcionando, o financiamento garantido, as leis trabalhistas protegendo o jovem contra exploração na fábrica. O mundo lá fora. Isso, mas o que acontece quando a linha de defesa mais íntima entra em colapso? E se o perigo não está na rua, mas ele dorme no quarto ao lado? Aí o cenário fica bem mais sombrio. Como o ordenamento jurídico reage quando quem tem o dever primário de proteger, ou seja, a família, se torna o próprio agressor? Quando esse núcleo familiar se corrompe e vira um ambiente de risco, a resposta do ordenamento jurídico precisa ser cirúrgica e incrivelmente severa. Ela aciona a combinação entre o Código Civil e o Código Penal, né? Exato. E o ponto de partida conceitual para entender essa intervenção é o que a legislação chama de poder familiar, que está previsto no artigo 1634 do Código Civil. Que, para quem não sabe, é o conceito atualizado daquele famoso pátrio poder das leis mais antigas. Isso mesmo, atualizado justamente para refletir a nova visão de direitos humanos. Veja bem, o poder familiar não é um direito de posse irrestrita sobre o filho. Não é meu filho, faço o que quero. Não mesmo. É um dever jurídico condicionado. Ele confere sim aos pais a autoridade para dirigir a criação, exercer a guarda, representar o menor e exigir obediência. Uhum. Porém, é um pacote de obrigações legais concedido pelo Estado, visando exclusivamente o bem-estar e o desenvolvimento seguro daquela criança. É um dever que, se for rompido, é tomado de volta sem cerimônias pelo Estado. O artigo 1638 do Código Civil ele é muito direto sobre a perda do poder familiar por decisão judicial. E os motivos listados são bem pesados. Sim, tipo, castigar imoderadamente o filho, abandono ou praticar atos contrários à moral. A gente percebe que a lei não tolera mais aquela máxima antiga de que na criação dos filhos não se mete a colher. O Estado mete a colher, sim. Ele mete a colher e retira a guarda. E retira rápido. Essa intervenção ela visa estancar a violência na raiz. As atualizações mais recentes da legislação tornaram as regras para a destituição desse poder ainda mais contundentes. O que eles mudaram? Por exemplo, quem comete crimes hediondos contra o próprio filho ou até mesmo contra o outro genitor, como casos de homicídio, feminicídio ou lesões corporais de natureza grave num contexto de violência doméstica, Perde a guarda direto. perde a autoridade legal sobre a criança. O juiz atua para amputar juridicamente o agressor do convívio familiar, porque eles entendem que presenciar a violência contra a mãe ou o pai já constitui uma agressão psicológica insustentável para o menor. A família deixa de ser um escudo, né? Vira o local onde o Estado intervém de forma implacável. E essa destituição da guarda, pelo que eu entendi, é apenas a consequência na esfera civil, porque a mão pesada mesmo vem do Código Penal, não é? Ah, o Código Penal não perdoa. Nos textos que embasam essa análise, os aumentos de pena para crimes cometidos contra crianças, impressionam pela rigidez. O Código Penal age para punir a quebra daquela prioridade absoluta. É como se alguém arrancasse a pulseira vermelha da vítima.
Faz sentido. Nos crimes de maus-tratos, abandono de incapaz, ou mesmo naquele extremo de reduzir alguém à condição análoga de escravo, a pena sobe drasticamente se a vítima for uma criança ou adolescente. Fica bem pior para o agressor. Muito pior. O agravamento reflete o fato de que o crime não atinge apenas a integridade física da vítima. Ele destrói a confiança que foi depositada na figura de cuidado. E ainda se aproveita de uma incapacidade de defesa. Covardia, né? Exato. E o mesmo rigor se aplica ao crime de tráfico de pessoas. Se o objetivo do tráfico for exploração sexual, adoção ilegal, remoção de órgãos ou trabalho escravo, e a vítima for menor de idade, as penas sofrem um aumento brutal. O Estado trata o uso da vulnerabilidade alheia como um fator que multiplica a reprovação moral e penal da conduta, basicamente. Multiplica muito. E isso nos leva a um dos dispositivos mais contundentes e comentados do Código Penal brasileiro, que lida com a proteção sexual, que é o artigo 217-A, que trata do estupro de vulnerável. E assim, pela leitura das fontes, esse dispositivo não deixa espaço para absolutamente nenhuma zona cinzenta. Nenhuma. É zero margem de interpretação leniente, sabe? O legislador traçou uma linha temporal implacável. Os 14 anos. Exatamente. Qualquer conjunção carnal ou ato libidinoso praticado com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável. Ponto final. E as penas são altas, né? Altíssimas. Variando de 8 a 15 anos de reclusão na forma simples e podendo alcançar patamares muito maiores se houver lesão grave ou morte. Mas o verdadeiro pilar de sustentação de todo esse rigor jurídico está detalhado na regra de presunção de vulnerabilidade. A lei determina que essa presunção é absoluta. O texto diz claramente, abre aspas, sendo inadmissível a relativização do seu estado de vulnerabilidade. Uma frase fortíssima. Eu queria desempacotar um pouco a mecânica psicológica e jurídica por trás dessa intransigência do Estado. Por que a lei é tão dura a ponto de vetar qualquer argumento da defesa nesse sentido? Olha, a presunção absoluta existe para blindar os tribunais contra narrativas de manipulação e culpabilização da vítima. Aquela velha história de culpar a criança. Isso. Não importa se a defesa tentar provar que o menor supostamente consentiu. Não importa se havia um relacionamento aparentemente voluntário aos olhos de terceiros, sabe? Parecia mais velha. Exato, não importa se a aparência física ou comportamento sugeriam mais idade ou se havia experiência prévia. Tudo isso é irrelevante. Irrelevante para a lei. A ciência, a psiquiatria forense e o direito convergem no entendimento de que um indivíduo abaixo de 14 anos simplesmente não possui o desenvolvimento neurológico necessário. Falta maturidade emocional, né? Falta maturidade e repertório de vida para compreender a extensão, os riscos e as consequências de um ato sexual. Muito menos para oferecer um consentimento válido numa dinâmica de poder que é esmagadora com o adulto. Ou seja, a capacidade de consentimento legal simplesmente não existe. Ela não nasce no mundo jurídico antes dos 14 anos. O Estado retira completamente a ferramenta do consentimento da mesa da defesa criminal. É a culminação máxima do conceito de pessoa em desenvolvimento que a gente estava falando. Tá tudo conectado. Muito. Se a arquitetura legal protege o menor de assinar um contrato de trabalho insalubre, e se a Constituição reconhece que ele não tem maturidade para ser julgado e mandado para uma penitenciária como adulto, seria muito bizarro permitir o consentimento nessa área. Seria uma contradição lógica grotesca permitir que ele consinta em uma interação sexual de altíssimo impacto psicológico. A armadura legal é soldada nos pontos mais críticos para que nenhuma desculpa consiga perfurá-la no tribunal. Nossa, é uma síntese que dá a dimensão exata do poder e da complexidade do que a gente está analisando hoje. Vendo de cima, é impressionante observar como todas as peças se encaixam perfeitamente. É um sistema muito bem pensado. Sim. A gente começou olhando para a Constituição e o nascimento da prioridade absoluta, com aquela nossa pulseira vermelha metafórica. Vimos como o Código Civil nivelou todos os filhos, apagando aquelas classificações cruéis e os estigmas do passado. Aquela história de filho ilegítimo que ficou para trás. Pois é, passamos pela proibição inteligente do trabalho precoce, que protege o tempo indispensável de aprender e se desenvolver.
E que introduz a figura do aprendiz só para a educação. Exato. Entendemos a engenharia financeira que trava o orçamento público, né? Obrigando o Estado a investir 18% e 25% dos impostos na educação. E, claro, a buscar ativamente as crianças que fazem do radar escolar. O papel investigativo do Estado. E, finalmente, detalhamos a ponta mais aguda do sistema. A força implacável com que a lei amputa a autoridade de quem abusa dentro de casa e pune sem margem para relativizações quem viola a dignidade de um vulnerável. Uma rede normativa desenhada com o propósito claro de não falhar, criando múltiplas camadas sobrepostas de proteção ao redor do indivíduo que, por natureza, ainda não detém os meios para se defender sozinho. O que deixa uma pulga atrás da orelha muito pertinente para quem acompanhou esse nosso mergulho até aqui. Opa, qual é a pulga? Vale lembrar um detalhe lá do começo da conversa? O texto constitucional afirma que essa prioridade absoluta não é uma missão exclusiva do Estado ou só da família. É um dever expresso da sociedade. Ah, sim. O que transfere uma parcela inegável de responsabilidade diretamente para o nosso cotidiano. Exatamente. O que levanta a grande pergunta para quem está ouvindo a gente para pensar: qual é a obrigação legal e moral de cada cidadão comum quando percebe, mesmo de longe, por um muro ou por um comportamento estranho, que essa elaborada armadura legal está falhando para uma criança na casa ao lado, ou no próprio bairro? É a grande questão. Porque, veja bem, o Estado pode desenhar a legislação mais segura e interligada do mundo. E a Constituição pode carimbar todo o dinheiro necessário nos cofres públicos. Mas o sistema inteiro desmorona silenciosamente se quem está na base, no dia a dia, decidir cruzar os braços ou fechar os olhos diante do perigo, né? Fica a reflexão. Até o próximo mergulho.